bom dia. Estamos aqui para fazer a apresentação da meta 3 de segurança do paciente. Essa aula vai ser ministrada por mim, que sou Sheila Bahia, coordenadora do Serviço de Farmácia da Maternidade Dona Evangelina Rosa, juntamente com a Ana Hermínia Falcão, que é supervisora no mesmo serviço. Então, a gente vai falar sobre a segurança na prescrição, dispensação e uso de medicamentos. Para começar, a gente vai falar um pouquinho do panorama, onde tudo começou, essa preocupação com a segurança no uso de medicamentos. Então, tudo começou na Academia Nacional de Medicina, em 1999, quando foi publicado um relatório com o título de Errar é Humano, que trouxe um impacto muito grande na ocorrência de eventos adversos nos processos, nas instituições de saúde relacionada à assistência, Logo em seguida, em 2004, a OMS lançou o Programa da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. E aí as discussões foram aumentando sobre o tema. Em 2013, no Brasil, o Ministério da Saúde divulgou a portaria 529, que instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Logo em seguida, em julho de 2013, a Anvisa publicou a RDC 33, que estabeleceu a obrigatoriedade da implantação do núcleo de segurança do paciente nas instituições de saúde. E no mesmo ano, em setembro, o Ministério publicou a portaria 2095, onde aprovou os protocolos das 6 metas internacionais de segurança do paciente, dentre elas, que é o objeto do nosso estudo aqui, o protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. Em 2017, a maternidade instituiu o protocolo de segurança da meta 3, e no mesmo ano a OMS lançou a medicação sem danos, que foi o desafio global. Então, vamos lá. Dentro das metas internacionais, que são 6, nessa tabela, o nosso objeto, como eu já falei, vai ser melhorar a segurança no uso dos medicamentos. Vamos colocar aqui alguns conceitos importantes. O erro dentro do serviço de saúde, ele é configurado como uma falha em executar um plano de ação como pretendido ou na aplicação de um plano incorreto. Então, o erro ele é estudado sob essa perspectiva. Erro de medicação, que é um conceito que a gente vai falar muito durante a aula, é qualquer evento evitável que de fato ou potencialmente possa levar ao uso inadequado ao uso do medicamento, quando o mesmo se encontra sob o controle de profissionais de saúde, do paciente, do consumidor, podendo ou não provocar um dano ao paciente. Dentro dos erros e dos incidentes em saúde, existe essa classificação feita pela OMS também, que eles são classificados em circunstância notificável, onde o evento ele tem um potencial em gerar um erro, mas nada aconteceu, mas isso já é uma circunstância de ser notificada e estudada, A quase falha, ou near miss, ela é quando ocorreu o erro, mas nada aconteceu ao paciente. O incidente sem dano, ocorreu um erro de medicação, no caso que é o que a gente está tratando aqui, mas o paciente ele não sofreu nenhum dano, nenhuma lesão, ficou tudo bem. E o evento adverso, que ele tem essas subdivisões ou essa classificação, que é o evento adverso leve, o moderado, em que o erro ocorreu, o paciente sofreu o dano, mas que foi tudo resolvido sem consequências graves para o paciente. E o erro adverso grave, o erro adverso sentinela, são erros muito graves, em que o paciente ele necessita de uma intervenção como UTI,
de hospitalização, e, enfim, e que pode levar ao óbito, que é o caso do evento adverso sentinela, que é quando ocorre o óbito, ou então um dano permanente, né? Mesmo o paciente ele teve acompanhamento ou teve que ir para a UTI, mas ele vai ficar com o dano permanente por aquele evento adverso. Então, esse quadro bem aqui, ele faz uma indagação, 99,9% de acerto. É um bom padrão de qualidade nos serviços de saúde, né? É uma pergunta que a gente deve se fazer, né? Então, 0,1% invertendo de erros é aceitável, né? A gente pode até pensar que sim, né? Imaginando que nada a gente consegue chegar a 100%, mas vamos ver o que é que isso representa na prática. Então, 0,1% de erro significa 20 mil prescrições erradas de medicamentos por ano, 15 mil quedas acidentais de recém-nascidos em hospital por ano, que pode levar a danos, né, sentinelas, evento adverso sentinela, ou seja, a morte do paciente, 500 cirurgias incorretas por semana, né? Então, é muita coisa quando a gente pensa no dano grave e do evento adverso sentinela, né? A gente tem aqui erros de medicação que foram notícia. Então, se você colocar na internet, muita coisa vai aparecer referente a erros com medicação, erros relacionados a medicamentos, né? Esses aqui que a gente está mostrando, todos eles foram eventos adversos graves e sentinela, como vocês podem observar, sempre está falando em óbito, né? Então, a gente tem muitas situações, de vez por outra aparece algum caso na mídia, erro de manipulação, causa morte de paciente com câncer, diretor de hospital confirma erro de medicação de idoso ó, que está na UTI, aqui já é um evento adverso grave também. Então, enfim, são muitos, né? Troca de medicação, troca da via, ó, técnica de enfermagem é presa após erro de medicação e morte do idoso, né? Criança teve braço amputado, ó, enfermeiro que aplicou superdose, presta depoimento em conselho, homem morre após 11 consultas médicas, então a mãe vê negligência, pesquisa aborda segurança do paciente pediátrico, então é uma infinidade. E essa daqui, ó, erro médico mata mais que câncer no Brasil, né? A gente pensando hoje que a incidência tão grande de alta de câncer, e a gente imaginar erro médico mata mais que câncer no Brasil, a gente tem noção de como nossos sistemas de saúde são inseguros, né? Dentro desses erros de medicação, o boletim INSP da Espanha, em fevereiro de 2021, é bem recente, ele elencou os 10 tipos de erro de medicação com eventos adversos mais graves detectados em 2020. A gente já estava em um ano de pandemia, que foi o ano de 2020, né, nesse contexto. Então, em primeiro lugar, erros por omissão ou atraso de medicação. Se a gente pensar um paciente que está grave, hospitalizado, faz uso, tá com infecção grave, faz uso de um antibiótico, se ocorre um erro por omissão, ele deixa de tomar o medicamento ou atrasa o horário, aquilo ali pode ser uma questão de vida ou morte para ele, né? Em segundo lugar, nós temos a administração de medicamentos a paciente errado, isso é muito grave também, né? Erros associados a alergias ou efeitos adversos conhecidos, erro no cálculo da dose em pacientes pediátricos, isso é uma coisa também muito grave, que tem que ser criadas barreiras. No caso nosso lá da maternidade, a gente tem nosso guia farmacêutico, onde nós temos as tabelas de diluições, que funcionam como barreiras,
para poder diminuir esse tipo de erros, né? Erros por aparência e ou nomes semelhantes é muito comum também. A gente tem muitos medicamentos que possuem embalagens, nomes semelhantes, tudo isso necessitam ser criadas barreiras. Erros associados à falta de utilização de bombas de infusão, infelizmente, é uma deficiência ainda dos nossos serviços de saúde. Erros por administração acidental de bloqueadores neuromusculares, isso é muito grave também, porque pode levar o paciente à parada cardiorrespiratória. A administração equivocada por via endovenosa de medicamentos orais líquidos, isso aí é uma coisa que também requer muita atenção na enfermagem, com a criação de barreiras dos certos, que vai ser abordado logo mais à frente na apresentação, erros na conciliação de medicamentos na internação e auto-hospitalar do paciente. O paciente, às vezes, ele dá entrada no serviço e tem problemas crônicos como hipertensão e diabetes, tem que ser feita uma conciliação com os medicamentos que ele já toma rotineiramente ou continuamente, para que não haja uma duplicidade de dosagens, né, que isso pode até trazer a óbito o nosso paciente. Erros por problemas de compreensão pelo paciente de como utilizar os medicamentos. Então, uma das questões da OMS é que os pacientes eles comecem a ser ativos dentro do seu tratamento, dentro do que está sendo administrado para ele. Isso aí também pode minimizar os erros de medicação. Então, diante dessa problemática mundial, a OMS lançou, em 2017, o terceiro desafio global de segurança do paciente e medicação sem danos, né? Ela já está no quarto desafio global, né? Mas qual foi o objetivo desse terceiro desafio? Reduzir em 50% os danos graves e evitáveis relacionados aos medicamentos globalmente nos próximos 5 anos. A gente já está entrando aí no 5º ano desse desafio, né? Então, é um movimento global que foi usado os protocolos implantados nos serviços, tudo com a perspectiva de tornar nossos serviços de saúde mais seguros, né? Então, está aqui, sistemas de saúde mais seguros e eficientes em cada processo de medicação, prescrição, distribuição, administração, monitoramento e utilização. Tudo isso para a gente conseguir atingir essa meta, esse desafio colocado pela OMS. Dentro desse desafio, ainda, a OMS ela tem ação com foco em 4 áreas, né? Quais seriam? Pacientes, que é como eu falei, o paciente se tornar ativo dentro do seu tratamento, dentro da sua permanência, dentro dos hospitais, profissionais de saúde, buscarem sistemas mais seguros, processos de trabalho seguros, que possam minimizar ou de fato, excluir os erros. Sistemas e práticas de medicação. Falando como farmácia, a gente tem os nossos sistemas de distribuição, se é unitarizado, se é coletivo, se é individualizado, tudo isso, dependendo do sistema em que é adotado, pode minimizar os erros, né? Sistemas informatizados para controle de estoque, o lote do medicamento, para que a gente possa ter rastreabilidade, poder identificar quando ocorrer alguma falha. E o medicamento em si, que é muito complexo também, tem que ter a colaboração das indústrias farmacêuticas, no sentido de estar fazendo uma rotulagem e uma aparência diferenciada, né, para que dentro do uso dessa medicação diminuam essas falhas, né? Dentro desse desafio global também, a OMS colocou 3 categorias de ações prioritárias. Situações de alto risco, a gente pode pensar pacientes internados em UTI, extremos de idade, o idoso que usa polifarmácia, o pediátrico na questão das dosagens, né? Então, tudo isso são situações em que tornam o paciente mais vulnerável. Polifarmácia
A gente pode considerar também o idoso, o paciente internado. A OMS coloca como polifarmácia quando o paciente usa 3 ou mais medicações, já é considerado uma polifarmácia. E a transição de cuidado, a gente tem a possibilidade muito de erro, por conta da falta de comunicação efetiva, dos processos bem implantados, né. Essa transição de cuidado pode ocorrer de instituição para instituição, pode ocorrer dentro da própria instituição, quando o paciente, ele está no bloco cirúrgico, termina a cirurgia e vai para a enfermaria, né. As informações acerca desse paciente toda tem que ser, passada de forma minuciosa e clara para qualquer local dentro da instituição que ele possa estar vindo a ficar. O que pode ser feito para minimizar a chance de erro, né? Do que a gente já foi colocado pela Organização Mundial de Saúde, né? Vamos ver o que é que a gente pode estar fazendo, né? Então, tem o gerenciamento de risco, com a medicação segura. Todo hospital, dentro dessas portarias, do núcleo de segurança do paciente, a gente tem que ter o gestor de risco, que vai pegar todas essas informações acerca, notificações que são feitas, isso aí é uma coisa que tem que ser estimulada dentro da instituição, para que possa ser avaliado, feito um plano de ação, que possa ser identificado e resolvido, minimizado, criado barreiras para que esses erros não aconteçam e a gente possa promover a segurança do paciente. Então, tem a implantação de protocolos de segurança, que é justamente dentro dos protocolos das metas internacionais de segurança do paciente, integração e articulação integração e articulação da equipe multi, isso é muito importante. A gente não consegue fazer um trabalho nessa magnitude isoladamente, tem que contar com toda a equipe, com todo o hospital, com a alta liderança, promover ações para a gestão dos riscos, né, como a prevenção, detecção, avaliação, ação. Não adianta a gente só detectar, a gente tem que estudar, avaliar, ver a causa e promover eh, a segurança do nosso paciente, identificar e avaliar as não conformidades. Então, dentro dessa perspectiva, que ferramentas a gente pode utilizar para tornar nossos processos mais seguros, né? Então, só conceituando as ferramentas da qualidade, elas são técnicas administrativas, né, utilizadas com a finalidade de identificar, definir, mensurar, analisar e propor soluções para um determinado problema, né, que possam interferir no bom desempenho dos processos organizacionais. Dentro dessas ferramentas da qualidade, a gente utiliza lá na farmácia da maternidade o ciclo PDSA, o plano de ação 5W3H, checklist ou lista de verificação e indicadores através do gráfico de tendência. Então, o ciclo PDSA, qual é a finalidade dele? É monitorar a eficácia da gestão e a gestão dos processos por meio de diagnósticos de soluções indesejáveis e da consequência busca das soluções, né? Então, a gente tem esse ciclozinho, ele é um ciclo, onde cada letrinha dessa tem um significado, a gente planeja, a gente faz, a gente estuda e age. Né? Então, o P, planejar, que é identificar os erros e tratar estratégias.
para corrigi-las, o D, fazer, executar a tarefa de acordo com o plano, o S, estudar, a gente vai estudar, comparar resultados, e ver de que forma que a gente pode obter um resultado diferente do que a gente tem anteriormente. O A, agir, caso necessário, toma-se uma ação corretiva para consertar o que for preciso. Então, cada vez que eu faço o PDSA, faço um plano de ação, depois vou analisar o meu plano de ação. Se ainda continua ocorrendo a falha, eu tenho que rodar o PDSA novamente até que aquelas falhas sejam sanadas. O plano de ação, que é o 5W3H, que os 5W são as perguntas what, who, where, when e why, né? Que é o que, quem, onde, quando e porquê. São essas perguntinhas simples, mas que nos fazem muito a colocar, poder definir direitinho quais as ações que vão ser necessárias e quem vai estar envolvido, onde que vai ser feita aquela ação. Os 3 Hs é o how much, how measure, né? Que é como eu vou fazer, quanto eu vou gastar, como eu vou medir, né? Então, importante, a dica de ouro é ter certeza de estar implementando ações sobre as causas do problema e não sobre seus efeitos, né? Porque se a gente for tratar os efeitos, a gente não vai corrigir o problema. Então, existe até o diagrama de Chikawa, ou de causa e efeito, né? Que é mais uma ferramenta que pode ser utilizada, onde a gente consegue identificar de fato a causa para poder estar solucionando os problemas. Então, na maternidade, a gente usa essa versão do plano de ação, que é a 5W2H, né? Esse aqui que está na figura foi elaborado pela farmácia, juntamente com o projeto de reestruturação dos hospitais públicos, através do PROAD-SUS, com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, né, onde a gente fez e trabalhou todo o plano de ação na farmácia. As melhorias foram excelentes, os resultados foram muito bons. Aí nós temos o checklist, que é uma lista de nada mais do que uma lista de verificação, que é aplicada periodicamente pelo farmacêutico nos setores assistenciais, onde eles olham as condições de armazenamento de medicamentos e conferência dos carrinhos de parada, né? Então, como é que é feito esse checklist? Como o próprio nome diz, é uma lista com perguntas bem diretas a respeito do armazenamento dos postos assistenciais, onde são dados notas, as RTs, que são os enfermeiros responsáveis por aquele determinado setor, elas têm que nos dar um retorno, um feedback depois, de eventualmente algum item aqui que não tenha sido conforme. Os indicadores, né, eles nos auxiliam na gestão, né, e análise e identificação das metas da farmácia, né, que dessa forma é que a gente consegue saber se os objetivos foram atingidos ou não, se o que está sendo planejado e mensurado a performance e mensurar a performance das atividades operacionais. Nós temos o indicador implantado, que é o indicador de erro de dispensação. Aqui na frente a gente tem um gráfico, que a gente começou a medir em julho de 2019, né? E a gente está com o dado aqui até maio desse ano. Então, a gente pode ver aqui, a tendência. Aqui nós já diminuímos bastante, né? Então, a gente faz essa análise, esse estudo, para sempre estar melhorando, criando barreiras que vão ser objeto de estudo agora e dado a aula com a Ana Hermínia, né, que ela vai dar continuidade. Continuidade à aula sobre a meta 3, nós vamos abordar as práticas seguras, né, instituídas pelo Serviço de Farmácia da Maternidade. Então, abordando essas práticas no que se refere ao processo de medicação.
O processo de medicação, ele é bastante complexo porque ele envolve diferentes áreas e profissionais. Vai desde ao profissional médico, no momento que ele está avaliando o paciente, prescrevendo os medicamentos, até a solicitação, dispensação pela farmácia dos medicamentos, administração e monitoramento do uso desses produtos, o que envolve aí também outros profissionais, tanto da área de farmácia como da área de enfermagem. E aí, por isso, por envolver esses diferentes profissionais, ele requer ainda interfaces entre essas etapas do processo de medicação, requerendo ainda processo, conhecimento, recursos humanos, tecnologia e treinamento dessas equipes. E ainda precisando de uma visão macro, ampla do processo de medicação e envolvimento das equipes em todas essas etapas. Então, com a preocupação do serviço de farmácia de diminuir os erros de medicação e eventuais eventos adversos ao paciente, é que o serviço de farmácia da maternidade instituiu, em 2017, junto com a preocupação da OMS, lançando o terceiro desafio global, onde lançando a preocupação da medicação sem danos, nós instituímos aí o protocolo de segurança na prescrição, dispensação, administração e uso de medicamentos na instituição, abordando aí as práticas seguras em todas essas etapas do processo de medicação. Aí, quanto à prescrição, foi lançada uma campanha na instituição, seria a campanha de a qualidade da prescrição, uma questão de receita e segurança do paciente, abordando os critérios cruciais desse documento da prescrição médica, onde informações que devem constar no documento, todas as informações referentes ao paciente, ao medicamento e ao prescritor. Então, sendo aí fundamental o nome completo do paciente, a idade dele, o número do prontuário, o leito ou enfermaria onde se encontra internado. Quanto ao medicamento, o nome do princípio ativo, onde o medicamento não pode ser identificado pelo nome de marca de fantasia, porque é uma instituição pública regida pelo SUS. E tendo toda essa preocupação de a informação quanto à concentração, posologia, duração, a posologia, que é a frequência de utilização do medicamento, a via de administração, a duração do tratamento e modo de usar, além de informações de a identificação completa do prescritor, assinatura, carimbo, local e data da prescrição. Práticas importantes para aumentar a segurança da prescrição dos medicamentos é justamente a instituição de um sistema informatizado, onde o prescritor realiza essa prescrição online, e o desenvolvimento de manuais e cartilhas institucionais, onde na maternidade foi lançado um manual de condutas obstétricas, reunindo todos os protocolos inerentes à prática obstétrica, o nosso guia farmacêutico da maternidade, onde foi o primeiro guia lançado nos hospitais estaduais do estado do Piauí, onde nesse manual nós temos desde a lista dos medicamentos padronizados na instituição, as condutas necessárias caso o médico queira prescrever um medicamento não padrão, os manuais de diluição, tanto do paciente adulto como do paciente neonatal, dando totais informações inerentes ao uso desses medicamentos. E a cartilha de segurança do paciente,
onde foi lançada, né, abordando as 6 metas internacionais de segurança lançadas pela OMS. Então, práticas seguras inerentes à dispensação de medicamentos. Pontos fundamentais para a gente aumentar a segurança na dispensação dos medicamentos, nós temos pontos importantes na seleção, padronização e aquisição desses produtos, onde é imprescindível a instituição de uma lista de medicamentos padronizados na instituição, levando em consideração aspectos quanto à efetividade, segurança e custo desses medicamentos, o que vai ocasionar uma racionalização do estoque, uma rastreabilidade e política de compras desses medicamentos na instituição. Um ponto abordado, onde o serviço de farmácia se preocupou em instituir na maternidade, foi justamente reduzir o número de apresentações e concentrações dos medicamentos de alta vigilância padronizados na instituição, aumentando assim a segurança de uso desses medicamentos, inclusive divulgando as doses máximas estabelecidas para esses produtos. Essa lista de padronização, ela deve ser homologada, publicada e divulgada para todos os profissionais de saúde da instituição, o que foi feito no nosso hospital. Quanto ao armazenamento, o serviço de farmácia da maternidade, nós adotamos um sistema de organização e endereçamento com barreiras de segurança, onde os medicamentos eles são organizados com a ordenação alfabética, pela forma farmacêutica e grupos farmacológicos, e, além disso, nós temos a preocupação de realizar a separação e identificação diferenciada com a utilização de etiquetas coloridas para sinalizar o risco existente para aqueles medicamentos de atenção especial, medicamentos que exigem, que têm características especiais, importantes para o seu armazenamento e para a sua dispensação. Então, nós temos aqui a etiqueta vermelha para indicar os medicamentos de alta vigilância, a azul para os medicamentos da portaria 344 e a laranja para indicar os medicamentos termoláveis, que são aqueles que vão precisar ser armazenados sob refrigeração. Aqui mostrando exemplos como os MAVs, eles são separados dos medicamentos considerados comuns, sinalizando, enfatizando a importância da preocupação maior na dispensação, uma maior atenção na dispensação desses medicamentos, onde a sinalização da etiqueta vermelha induzindo, alertando aí para essa maior preocupação na dispensação. Os termoláveis armazenados sob refrigeração e os da portaria 344 separados dos medicamentos comuns, também num armário próprio para isso, né, com chave, onde essa chave fica sob responsabilidade do farmacêutico, tanto do dispensário como da central de abastecimento farmacêutico da farmácia. Outro ponto que nós utilizamos como endereçamento com barreiras de segurança é a diferenciação dos medicamentos com grafias e sons semelhantes, onde nós utilizamos a etiqueta amarela, na cor amarela, para sinalizar esses medicamentos, e a escrita do nome deles tem a parte que diferencia um nome do outro. Ela é escrita por letras maiúsculas e em negrito, para aumentar o alerta, né, da diferença entre eles. Então, nós temos aqui alguns exemplos de medicamentos de grafia e sons semelhantes, por exemplo, o aciclovir e o ganziclovir. Então, tem grafias e sons semelhantes, são medicamentos antivirais, né?
E aí, daí a importância, né, de sinalizar a diferença, destacar a diferença existente no nome deles, né, com a letra maiúscula e em negrito. Além disso, mostra aí como esses medicamentos estão sendo armazenados no dispensário, etiqueta amarela, e ainda nós temos a preocupação de colocá-los em bins distanciados. Temos ainda a adoção de barreiras de segurança no que tange à validade, do período de validade dos produtos, onde utilizamos adesivos coloridos para sinalizar a proximidade do prazo de validade dos medicamentos. Então, nós temos aqui a etiqueta preta, indicando o vencimento no mês atual, e a etiqueta amarela, o vencimento nos 3 meses seguintes. Que mostrando justamente um produto que vai vencer no mês atual, então sinalizando aqui a etiqueta preta, né, sinalizando a proximidade do prazo de validade, e a etiqueta amarela indicando o vencimento do produto nos 3 meses seguintes. O fracionamento, né? As práticas seguras no fracionamento dos medicamentos no serviço de farmácia da maternidade. Todos os medicamentos dispensados na maternidade, eles são dispensados individualizados, onde eles têm toda a identificação do produto, né, com a etiqueta, com a informação, com o nome do princípio ativo, lote e validade. E aí nós ainda utilizamos as etiquetas de cores diferenciadas para aqueles medicamentos de atenção especial, tanto no armazenamento como na administração desses medicamentos. Então, utilizamos aí novamente a etiqueta vermelha para identificar um medicamento de alta vigilância, azul, os da portaria 344, laranja, os termoláveis, os medicamentos multidose, como uma solução oral, em gotas, como a dipirona gotas, tem a etiqueta com a informação, o setor que ele está sendo dispensado, o início quer dizer a data de abertura do medicamento e o término seria o prazo de validade até quando o medicamento pode ser usado, após a sua abertura. E a etiqueta branca para sinalizar os demais medicamentos, os chamados medicamentos comuns, que não têm características específicas para o seu armazenamento, nem para a sua dispensação e administração. Aqui são exemplos de medicamentos comuns, a utilização da etiqueta branca, onde tem, como eu disse, totalmente corretamente identificado com o nome do medicamento, concentração, lote e validade. Nós temos aqui exemplos de MAVs, tanto na forma farmacêutica sólido, comprimido, como a injetável, onde a utilização aqui das etiquetas vermelha para indicar o alerta que é um medicamento potencialmente perigoso, usado inadequadamente, vai causar um dano ao paciente. Os medicamentos psicotrópicos, os da portaria 344, a etiqueta azul, e os termoláveis, né, que precisam ser armazenados sob refrigeração, não só na farmácia, mas na unidade de internação, onde ele vai ficar armazenado para uso ao paciente, para ser usado ao paciente, no paciente, a etiqueta laranja. Bem, o ato de dispensação propriamente dito. Nós instituímos práticas para aumentar a segurança no ato da dispensação, onde, antes dessa prescrição, ser separados os medicamentos de uma determinada prescrição, essa prescrição tem que ser realizada a triagem e a avaliação farmacêutica desses medicamentos.
Então, o farmacêutico, ele observa se todos os elementos de identificação da instituição, do paciente, do prescritor e a data estão disponíveis na prescrição. Além disso, ele avalia, quanto aos medicamentos prescritos, aspectos como a forma farmacêutica, a dose, concentração, a via de administração, a posologia, o diluente, a velocidade de infusão, o tempo de infusão, se o medicamento está sendo indicado corretamente, se há alguma contraindicação de uso, uma duplicidade terapêutica, 2 medicamentos serem prescritos para a mesma finalidade, ou a possibilidade de ocorrência de interação medicamento, alimento prejudiciais ao paciente e possíveis alergias. O farmacêutico deve solucionar qualquer dúvida existente antes de encaminhar a prescrição para a separação dos medicamentos prescritos. E também realizar o registro das possíveis intervenções farmacêuticas no sistema informatizado. Identificar e destacar na via da prescrição também os medicamentos considerados de dispensação diferenciada, que seria exemplos, os MAVs, os da portaria 344, os multidoses, onde nós utilizamos caneta marca-texto para estar sinalizando, identificando esses medicamentos, utilizando as mesmas cores utilizadas nas etiquetas de sinalização. O auxiliar de farmácia, ele não deverá separar simultaneamente prescrições diferentes para evitar possíveis erros de dispensação. Deve-se realizar dupla checagem no momento da separação e também na dispensação dos medicamentos. Então, tendo a preocupação que a mesma pessoa que separou não vai ser vai ser diferente daquela que vai realizar a segunda checagem. Dispensar os medicamentos de alta vigilância e de controle especial da portaria 344 separadamente, fazendo meticulosa revisão da prescrição. Então, eles são separados são dispensados de forma separada dos medicamentos comuns para aquele determinado paciente. E também os medicamentos termoláveis, eles são dispensados em condições adequadas de conservação e temperatura, onde eles vão ser dispensados em caixas térmicas com gelo reutilizável. Práticas seguras na administração. A administração do medicamento é a última barreira, né, de uso do medicamento para o paciente. Então, uma das práticas adotadas na instituição para aumentar a segurança dessa etapa do processo de medicação é a verificação dos 13 certos da terapia medicamentosa. Então, a enfermagem, ela tem a preocupação, o profissional de enfermagem, verificar todos esses 13 itens, onde verifica se a prescrição é certa, o paciente certo, o medicamento certo, validade certa, forma certa, dose certa, compatibilidade certa, orientação certa, via certa, hora certa, tempo de administração certo, registro certo, resposta certa e registro certo. Além disso, o profissional de enfermagem deve somente administrar medicamentos se as dúvidas forem esclarecidas. Se ele tiver o mínimo de dúvida possível, deve esclarecer antes da administração do medicamento. Estabelecer protocolos institucionais de administração de medicamentos e atualizá-los periodicamente. Padronizar o armazenamento adequado e a identificação completa e clara de todos os medicamentos que estão sob a guarda da equipe de enfermagem. Então, tem-se a preocupação não só no armazenamento seguro na farmácia, como também na unidade de internação, quando esse medicamento está sob a guarda da equipe de enfermagem. Remover os estoques
das unidades de internação dos eletrólitos concentrados, como cloreto de potássio e bloqueadores neuromusculares, que são exemplos importantes de medicamentos de alta vigilância, potencialmente perigosos, onde usados inadequadamente vai causar um dano grave ao paciente, e deverão permanecer nas unidades de internação apenas os MAVs que sejam absolutamente necessários à assistência ao paciente. A equipe de enfermagem deve monitorar diariamente a temperatura da geladeira, né, para verificar se a temperatura está condizente com a recomendada para o armazenamento dos medicamentos termoláveis, onde esse monitoramento deve ser feito 3 vezes ao dia. Organizar o local adequado para o preparo de medicamentos, preferencialmente sem fontes de distração, e que permita ao profissional concentrar-se na atividade que está realizando. Então, é de fundamental importância esse item, onde deve-se ter um local apropriado, seguindo técnicas assépticas de preparo de medicamento, e instruir a prática de dupla checagem por 2 profissionais para os cálculos de diluição e administração de MAVs, né, onde profissionais diferentes verificando todo esse processo de preparo dos medicamentos de alta vigilância. E aqui nós temos exemplo desses medicamentos de características diferenciadas, tanto para o armazenamento como para a dispensação deles. Então, os medicamentos de alta vigilância, nós vimos aqui o fracionamento, utilizamos a etiqueta vermelha para sinalizar o risco de um uso inadequado desses medicamentos, que tem um potencial maior de induzir um erro de medicamento e um consequente evento adverso grave, né, que vai desde o moderado, grave, até mesmo o sentinela. A dispensação dele tem que ser separada dos medicamentos comuns para aquele determinado paciente, onde ele é separado, né, em uma embalagem separada, com a identificação do paciente, com todos os identificadores do paciente. O armazenamento na unidade de internação é feito em armários específicos, para o armazenamento desses medicamentos, e ter especial atenção na preparação para realizar a dupla checagem, né, onde tem um outro profissional verificar os cálculos de diluição e o preparo desses medicamentos. Medicamentos de controle especial, o fracionamento utilizando a etiqueta azul para sinalizar esses medicamentos, a preocupação no uso deles porque são medicamentos que são capazes de causar dependência física ou psíquica, e por isso, né, eles devem ser dispensados também separados dos medicamentos comuns para aquele determinado paciente, e onde essa dispensação é feita, a maleta de transporte, né, ela é lacrada para evitar também um desvio desse medicamento durante esse transporte até a unidade de internação. Na unidade de internação, eles são armazenados em um armário com chave, onde a chave fica sob posse da responsável técnica, a enfermeira responsável técnica da unidade. Medicamentos termoláveis, o fracionamento é etiqueta laranja para sinalizar a preocupação, a sua característica especial de tem que ser armazenado sob refrigeração. A dispensação é feita em caixas térmicas com uso de gelo reutilizável, mesmo que seja uma unidade de internação próxima à farmácia. Esse transporte vai ser feito nessas caixas térmicas para não ter variação da temperatura e prejudicar a estabilidade do produto. O armazenamento tem que ser feito nas unidades de internação sob refrigeração, e a temperatura desse refrigerador sendo diariamente monitorada.
e a preocupação quanto a manter a estabilidade do produto, né? Não só durante o seu armazenamento antes de uso, mas após a sua reconstituição, também se preocupar quanto à estabilidade. Medicamentos multidose, aqueles que vão ser utilizados, dispensados para uso em toda a unidade de internação para diferentes pacientes, e aí eles são armazenados na unidade de internação também num local diferenciado. Também a preocupação na sua estabilidade, porque mesmo que a literatura determina que normalmente ele mantém a estabilidade de 3 meses após a sua abertura, na maternidade a gente chegou a um consenso, farmácia e enfermagem, de determinar o prazo de 15 dias. Então, por isso que eles são dispensados com a etiqueta própria, sinalizando o dia de abertura e o dia, né, de término de uso. E toda essa preocupação, né, para a instituição desse protocolo de segurança da Meta 3 na maternidade e o trabalho dessas práticas seguras, né, em todo esse processo de medicação, em todas as etapas do processo de medicação, desde a prescrição até a administração desses medicamentos, é justamente para visando diminuir a incidência dos eventos adversos, principalmente aqueles eventos adversos graves e sentinela que causa a morte aí do paciente. Isso porque a incidência desses incidentes aumenta o tempo de internação dos pacientes, com isso aumenta os custos tanto para os hospitais quanto para o sistema de saúde, além de reduzir a credibilidade do hospital perante a sociedade, principalmente aí quando acontece um evento adverso sentinela, né? Tem um medo maior da sociedade, né, em estar precisando daquele serviço de saúde. E aí, por isso, né, que é importante todas as instituições hospitalares se preocuparem na padronização dos processos de trabalho, instituindo, elaborando e divulgando aí procedimentos operacionais padrões, protocolos, e está constantemente treinando as suas equipes e atualizando esses protocolos. E a monitorização, onde nós já fazemos, né, através dos nossos indicadores e está constantemente acompanhando aí o nosso serviço, né? Tanto no processo de dispensação, mas também ajudando as outras áreas, como a área médica na prescrição, como os profissionais de enfermagem na administração de medicamentos. Muito obrigada pela atenção.